eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho, lá no livro de Atos. Na verdade era Evangelho quando Lucas escreveu, mas aí no cânon dividiram. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Não sei se você já percebeu, em algum momento aqui, tanto eu como o pastor Alice, em alguns momentos nós falamos Evangelho e cartas. Quando a gente lê a história, em algum momento da história era isso, mas hoje é um livro histórico que narra alguns fatos muito importantes para nossas vidas. Antes de lermos o texto, eu quero aqui só lembrar para vocês, nós estamos aí compartilhando essa série dentro do livro de Atos, e nós denominamos a série Atos para você, ou Atos para você. Essa é uma série onde vai nos ensinar a entendermos algumas questões com relação ao ser igreja, de que maneira esta igreja ela precisa continuar sendo atuante, esta igreja ela precisa continuar sendo proclamadora do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Tivemos aí o início da carta, uma introdução da carta, onde eu pude compartilhar com vocês algumas coisas muito importante, dentre uma delas, que nós devemos continuar fazendo e ensinando aquilo que Jesus já começou. É uma grande responsabilidade. Jesus iniciou e ele deixou então esta responsabilidade para nós como igreja, para continuarmos fazendo e ensinando aquilo que o Senhor já começou. Na semana passada, o pastor Alisson então deu continuidade dentro do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, e nós vimos que o pastor Alisson trabalhou alguns pontos. Ele falou que as nossas dúvidas revelam o desejo do nosso coração, olhando para o versículo 6, percebendo o comportamento dos discípulos, querendo saber se de fato era o momento onde Deus restauraria, onde o Senhor Jesus restauraria o reino de Israel, porque eles estavam dentro de um conflito político. E aí o versículo 6 e 7 aponta para um ponto escatológico, onde vale a pena futuramente olhar para essa questão. E aí isso trazia dúvida e revelava o coração daqueles discípulos. O pastor Horácio compartilhou comigo. Ele também compartilhou no domingo que não compete a nós controlar o tempo está na mão de Deus, o tempo de determinar as coisas, o tempo exato das coisas está nas mãos do Senhor. É Kairos, é o tempo certo, o tempo pleno, e quando esperamos no Kairos de Deus, nós somos abençoados pelo Pai. No versículo 8 ele falou que todos nós somos comissionados pelo poder do Espírito, uma única finalidade, de sermos testemunha. E a expressão que ele utilizou lá, até usando o grego, a palavra para testemunha é martiria, ou seja, é uma palavra que denota falando de martírio, ou seja, o Senhor nos convida a sermos cheios do Espírito Santo ao ponto de entregar a vida pela causa, ou seja, compartilhar o evangelho. Nós somos comissionados para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Ele compartilhou também naquele domingo, falando para a gente que nós precisamos então manter os nossos olhos fixos em Jesus e não nas circunstâncias. Tem muita gente durante esse tempo, e não apenas Pibicubatão, mas muitos cristãos do nosso país que estão olhando para as coisas, estão voando. Não, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, entendendo que tem uma missão a ser cumprida, e o Senhor já designou esta missão, não apenas para os apóstolos, mas também para toda a igreja. Por isso que ao olharmos o texto ou o livro de Atos, nós percebemos esta igreja em ação, percebemos esta igreja sendo atuante, percebemos esta igreja ser uma igreja relevante no contexto onde ela se encontrava. E esse é o objetivo, é olhar para o texto de Atos, olhar para o livro de Atos e dizer para mim e para você que Atos é para mim e para você, e que nós devemos continuar sendo sim uma igreja comprometida com a missão, sendo sim uma igreja comprometida com o reino, uma igreja que continue sendo relevante, proclamando e sinalizando o reino do Pai, não apenas em Cubatão, mas em todo o país. Amém? Você percebeu que hoje eu tomei o meu remédio, né? Brincadeira, vamos ler o texto. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante, vai dizer assim, meus amados. Eu estarei lendo na NVI. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os seus irmãos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui é o último momento que é mencionado o nome de Maria. É a última vez que vai aparecer o nome de Maria é aqui nesse exato momento, como alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e que está reunida em um local, e a mãe de Jesus, não apenas elas, mas os seus irmãos estavam ali também, tá bom? Maria continuou e teve mais alguns filhos, ok? Vocês estão entendendo? Eu não quero entrar nessa questão da mariologia, porém, o texto é claro em dizer que ela teve outros filhos, tá bom? Vamos continuar lendo o versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação neste ministério, neste episcopado. Essa é a expressão. Judas era alguém que exercia o episcopado. Olha que coisa maluca. Vamos continuar lendo o texto. Tem tanta coisa, gente. Verso 18, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça o seu corpo, partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama. Isto é campo de sangue. Olhe para mim rapidamente, esses dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19, eu quero só dizer algo para você. O livro de Atos é um livro histórico. Então, quando nós lemos versículos como esse, nós precisamos entender que eles são versículos prescritivo, ou seja, eles estão prescrevendo algo que aconteceu. Aqui, especificamente, quem está escrevendo é Lucas, e aqui esses versículos, vocês vão perceber aí na sua Bíblia, está entre parênteses. Esses versículos, eles é um comentário. Alguns entendem que é Lucas comentando o fato que aconteceu, e não justamente aquilo que Pedro estava falando com os 120 irmãos, tá bom? Então aqui é uma prescrição de algo que aconteceu. Porque como é que eu vou tirar lições de um homem que se enforcou e diz que o seu corpo se decompôs e diz que então ao cair daquela forca, ele então foi rachado pelo meio, as suas vísceras saíram. Imagina você tentando tirar a aplicação para a igreja, irmãos, as vísceras, cuidado para não tem como. Então um texto prescritivo, ok? Lucas está fazendo isso aqui. Continuamos lendo, verso 20. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que o outro ocupe o seu lugar. A mesma expressão aqui, tanto para ministério como para lugar, é episcopado. Ou seja, é aquele que exerce a função de líder, pastoreando e cuidando. Verso 21, portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estivera conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, e desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barrabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram ao Senhor. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esta é a porção do nosso texto. E eu quero começar esse texto trazendo para você uma breve introdução, compartilhando e fazendo uma pergunta para você. Você se lembra de algum episódio da sua infância quando você desobedeceu seus pais e quais foram as consequências? Alguém aqui já foi criança? Alguém aqui já... Aliás, você que é casado, você conta para os seus filhos o que você fazia quando você era criança? Não, conta não, né? Porque você vai perceber que seus filhos são anjinhos, comparado ao que nós fazíamos. Queridos,
Eu quero que você pense em algo. Você lembra da tua infância? Algo que você fez, que seus pais disseram para não fazer e você teimosamente fez? E quais foram as consequências disso naquela ocasião? Eu lembro-me de um episódio, todas as vezes que eu viajo, estou na casa dos meus pais, com os meus irmãos, nós sentamos à mesa e nós começamos a relembrar fatos que nós fazíamos no passado e nós damos muita risada durante aquele período. Eu lembro-me de uma ocasião que os meus pais, em especial meu pai e minha mãe, disseram para mim assim, olha, para mim e para os meus irmãos, vocês têm a tendência de ir para a casa da avó de vocês, e minha avó morava em um local muito próximo à beira da estrada, e quando chovia, juntava água, que lá no Nordeste nós chamamos aquilo de cascaeira. Alguém já ouviu esse termo, não? Algum nordestino aqui? Então vou usar outra expressão. Lá nós chamamos não apenas cascaeira, mas chamamos de lagoa. E junta água e fica ali onde algumas pessoas, algumas crianças começam a pular naquela água. Só gente que não é água, é lama pura aquele negócio. E tem aquele negócio chamado sanguessuga, que gruda na pele. Então meus pais não queriam que nós fôssemos para a casa dos nossos avós e íssemos para aquele local para ficar brincando, mas era inevitável. Nós chegávamos na casa dos nossos avós, encontrávamos com os nossos primos, e os nossos primos falavam assim, nós vamos brincar lá na lagoa, vamos brincar lá no tanque. E aí nós íamos junto com eles e chegávamos lá, nós pulávamos e pronto. E aí vinha aquelas sanguessuga grudada. Aí tinha algo lá na Bahia que nós chamamos de velame, que é uma planta que você quebra e vem um leitinho, você coloca na sanguessuga, ela pulava. Criança era coisa séria. Era uma bênção aquele negócio. A gente era feliz. Mas meu pai tinha falado, vocês não podem ir para este local. Eu não quero, Wanda, se eles tiverem que ir para a casa da avó, deixa claro para eles que se eles forem, ao chegar em casa, eles vão apanhar. E naquele dia eu e o meu irmão nós fomos e se divertimos a tarde inteira. E aí chegamos na casa da nossa avó, meu irmão falou assim, vamos tomar um banho, porque aí o pai não vai perceber, nem a mãe. Nós tomamos um banho. Gente, mas era lama pura, assim, passava o dedo nas pernas, ficava as marcas. Era lama, não tinha como disfarçar aquilo. E nós chegamos em casa, e quando chegamos em casa, a minha mãe olhou para as pernas e falou assim, vocês foram lá para a lagoa, vocês foram lá para Cascaeira. A gente, não foi o que? Quando o pai de vocês chegarem, vocês vão apanhar. Criança é uma coisa séria, é uma criatividade. Meu irmão olhou para mim, ele disse que não foi ele, mas foi ele. Meu irmão olhou para mim e falou assim, o pai vai pegar a gente, nós estamos mal, nós estamos muito mal, estamos na roça, o que nós vamos fazer? Eu falei, e agora? Não sei, vamos se esconder? Ele falou, se esconder, e na hora que ele achar vai ser pior. E ele teve uma brilhante ideia, de pegar o nosso colchão, que meus pais tinham comprado, tinha 2 semanas, abrir o colchão, cortar com faca e colocar nas nádegas. Meu pai chegou, a minha mãe foi, enquanto meu pai falou, os meninos estavam lá, tal lugar, assim, assim, assim. E nós lá, todos sorrindo, né? Falaram, não vai doer nada, né? Não vai doer nada. Criança é uma coisa séria. E meu pai chegou e viu a gente parecendo aquela tanjura, daquele jeito. Ele olhou assim, ele deu risada, mas deu nas pernas. E foi pior, porque a perna, canelinha seca, não tem carne, doeu muito mais. Queridos, por que eu estou contando essa história? Porque a gente vê justamente isso acontecendo aqui. Os discípulos do Senhor sendo pessoas obedientes. Todas as vezes que nós somos desobedientes ao Pai, e especialmente à sua palavra, nós sofremos consequências. O texto narrativo em que nós lemos diz que após a ascensão de Jesus, passaram-se 10 dias, e o trecho que nós lemos diz que antes de chegar a descida do Espírito Santo, vai narrar o que eles estavam fazendo, a maneira como eles estavam sendo preparados para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre eles. E aí no versículo 12 nós temos escrito assim, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles ouviram de Jesus, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E automaticamente, quando eles ouviram esta fala de Jesus, esta ordem de Jesus no Monte Olival, eles retornam para Jerusalém, caminho de um sábado, como está escrito aí na tua tradução, e eles voltam para Jerusalém obedientemente, fazendo aquilo que o Senhor havia pedido para eles. E aqui eu quero então começar a trabalhar algumas coisas dentro desse sermão em Atos para você. E o primeiro ponto é esse aqui que eu quero levar você a pensar.
antes de sermos cheios do Espírito, é necessário que haja obediência. Tem crente querendo ser cheio do Espírito, ser controlado pelo Espírito, mas não quer obedecer. Não tem possibilidade, queridos. Nós só seremos cheios do Espírito, controlado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, quando em nós houver completa obediência a Deus e a sua palavra. É contraditório. Nós falamos muito do ser controlado, do ser cheio do Espírito, mas não queremos ser obediente. Nós vamos ver que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito. E como eles fizeram isso? Primeiro, eles se submeteram totalmente a Cristo e ao seu senhorio. Jesus tinha dito para eles: voltem para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Passaram-se 10 dias, mas eles não arredaram o pé, eles continuaram lá, obedientes ao Senhor. E olha, antes dessa ascensão de Cristo, Jesus ordenou que eles fizessem isso, só que Jerusalém não era um lugar fácil. Não era um lugar amigável para os crentes em Jesus Cristo. Eles estavam correndo risco de vida. Seria mais fácil encontrar um lugar mais seguro do que voltar para Jerusalém. Mas eles foram obedientes. Então, amados, não tem como ser cheio do Espírito se não tiver obediência. É possível, sim, o crente ter o Espírito, sim. Mas é possível ele apenas ter o selo, ser selado e não ser cheio por ele. A sua condução de vida, a maneira como ele vive, não mostra claramente que ele é conduzido pela ação do Espírito de Deus. Ele pode até ser alguém sim escolhido pelo Pai, reservado pelo Pai, selado pelo Pai, mas ele não se permite ser usado, controlado e cheio desse Espírito. Paulo vai falar isso claramente quando ele orienta a igreja em Éfeso, quando ele diz que eles não deveriam se embriagar com vinho, onde havia dissoluções e contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra no grego lá, queridos, o texto no grego, na gramática, não é que nós nos enchemos, nós sofremos a ação. É a ação dele em nós. Como é que é a ação dele em nós? Se não há disposição de uma obediência à palavra de Deus, ao senhorio. Como é que nós não nos curvamos totalmente, não nos submetemos às ordenanças do Pai? A primeira ordenança foi essa: fiquem lá, para que vocês sejam cheios do Espírito. E quando o Espírito chegar, vocês serão empoderados com Ele para cumprir a outra missão. Qual é a outra missão? Fazer discípulos de todas as etnias, pregando o Evangelho a toda criatura. Mas vocês precisam obedecer, ser cheios. Para Deus é indispensável que nós pratiquemos disciplinadamente a obediência nas coisas que são básicas, essenciais para a nossa fé. Por exemplo, congregar, participar com os seus dons, ler a palavra de Deus, orar, enfim, simplesmente fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Se eu não consigo ser obediente naquilo que o Senhor me chama a fazer e ser em essência, que é exercer o meu dom, participar da igreja local, estar congregando com meus irmãos, exortando-se mutuamente, encorajando-se mutuamente, como diz o autor de Hebreus, estando ali abençoando a vida dos nossos irmãos, estando ali participando com nossos irmãos, um culto de oração, orando, tendo a vida de oração, leitura da palavra de Deus. Como é que seremos cheios do Espírito Santo? Porque, em primeiro lugar, nós não estamos sendo obedientes. O Senhor diz que isso nos faz bem, e são disciplinas espirituais que precisam acontecer na vida de todo o cristão. Mas eu sei que eu estou falando aqui para irmãos e para irmãos em casa que já praticam isso. Eu sei que a obediência na leitura da palavra, você ora a Bíblia todos os dias, eu sei que você ora todos os dias, eu sei que você é aquele que exerce seus dons todos os dias, eu sei que você ama o desejo de estar junto, não vê a hora de voltar logo para congregar e exercer os dons. Eu sei que nós somos assim. Amém, irmãos? Vou tomar água. Geralmente, meus amados, as situações em que mais nós crescemos são aquelas nas quais somos simplesmente chamados a obedecer, mesmo sem enxergar os porquês daquilo que estamos fazendo. Os discípulos não enxergavam, eles sabiam que havia uma promessa, mas foram chamados a obedecer.
E esses são os momentos que mais crescemos. Talvez eu não estou enxergando nada, talvez eu não esteja vendo nada, talvez eu sou até perseguido pelo fato de ser obediente àquilo que o Senhor diz, mas isso me fará crescer, isso gerará em mim maturação. Maturação. Deus nos prepara através da disciplina e da obediência para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E cabe-nos a nós obedecermos nesses períodos, porque a obediência gera maturação na nossa fé e também esperança para o futuro. Tem que ser obediente. Estudar a palavra. Se submeter totalmente ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Quer ver uma coisa bem rápida aqui para a gente continuar, queridos? Porque isso é apenas a introdução. Olha só, preste atenção. Existe alguma área da sua vida em que Cristo não é Senhor? Existe alguma área da minha vida em que Cristo não é Senhor? Em que eu falo, não, Senhor, aqui, até aqui você pode vir, mas aqui ainda não. Aqui ainda eu prefiro tomar conta, sabe? Eu acho melhor de que o Senhor não saiba o que está acontecendo aqui. Existe alguma área das nossas vidas em que Ele ainda não é Senhor? Nós precisamos pensar claramente sobre isso. Refletir claramente sobre isso. Antes de ser cheio do Espírito, é necessário que haja obediência. E aí nós vamos ver o decorrer do texto. De que maneira foi durante esses 10 dias a ascensão de Cristo, volta para Jerusalém, aguarda e o que eles fazem enquanto estão aguardando. E aí nós vamos aprender coisas que o texto nos mostra claramente o que é que eles fizeram e o que é que nós devemos fazer enquanto estamos em missão, aguardando o Pai, ou obedecendo, ou obedientemente fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer. Então aí dos versos 12 a 26 nos mostra que os primeiros cristãos fizeram enquanto obedientemente esperavam pelo derramamento do Espírito. A pergunta é, o que eles fizeram enquanto obedientemente esperavam então pelo derramamento do Espírito? Eles estavam juntos em oração. Eu gosto da tradução da Revista Atualizada que está: todos estes perseveravam unânimes em oração. Os discípulos usaram o seu tempo de espera em oração fervorosa. Enquanto eu espero a promessa se cumprir, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou colocar minha vida diante do Senhor. E a expressão da palavra que aparece aí para perseverança no grego, essa expressão aí, proskartereum, que traz a ideia de determinação obstinada, o sentido de perseverar e não desfalecer. Eles estavam unânimes, perseverando, mas eles estavam determinados a continuar orando enquanto a promessa não se cumprisse. Eles estavam perseverantes, obedientemente, buscando ao Senhor até que a promessa se cumprisse sobre a vida deles e assim eles pudessem ser cheios, empoderados para continuar a missão que o Senhor havia designado, não apenas para os 12, mas também para a igreja em Atos e também para a igreja hoje, no ano de 2020, durante esta pandemia, para cumprir a missão. Não foi apenas para eles, por isso que é Atos para você, porque a missão continua, de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa, queridos, que eles não estavam brincando enquanto aguardavam. Eles não estavam procurando o que fazer enquanto aguardavam. É interessante que o Senhor não havia especificado, ordenado aos discípulos para que eles fossem para Jerusalém, e ele falou assim, fiquem lá orando, vigiem. Não, isso foi uma iniciativa deles. Eles sabiam que era a melhor coisa a fazer enquanto esperavam era orar. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração?
Nós precisamos, queridos, perseverar na oração. A história comprova que os grandes movimentos de Deus foram resultados de homens e mulheres reunindo-se para orar. Se você for estudar a história dos avivamentos que ocorreram na história, todos eles ocorreram quando homens e mulheres de Deus, decididos, unanimemente e de forma perseverante, buscaram a Deus. E Deus, a partir da vida daqueles irmãos, começaram então a transformar não apenas o seu contexto onde eles estavam inseridos, não apenas a cultura onde eles estavam inseridos, mas a partir deles começaram a transformar o mundo. Leia a história dos moravianos, veja isso claramente acontecendo. Precisamos perseverar na oração. Não sei se você é honesto consigo mesmo, queridos, mas uma das áreas que o crente mais fracassa, em que eu e você mais fracassamos, é a oração. Eu quero que você seja honesto com você nessa noite, como eu tenho sido e tenho falado para Deus, Deus me ajuda. Porque essa é uma das áreas que nós mais fracassamos. Se nós tivéssemos, tomara que eu não enrole a língua para você falar, pastor, já está chegando no capítulo 2, já está falando em línguas. Não, se nós tivéssemos aqui um oratório, ou não é oratório, oratrômetro, para medir as orações que eu e você fazemos todos os dias. Se Deus projetasse nesse momento os minutos que passamos orando, essa semana como seria? Se Deus falasse assim, olha, eu vou pegar lá o pastor Wes, vem aqui, eu vou pegar esse menino aí, eu vou projetar lá a quantidade de tempo que você passou orando essa semana. O tempo que você investiu em oração. Como seria? E se ele pegasse e falasse assim, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar você, eu vou projetar aqui de um lado, tempo de oração, ou, melhor, investimento de oração e tempo gasto. E no investimento de oração, eu vou projetar o quanto você orou. Mas aqui no tempo gasto, eu vou projetar o quanto você investiu na TV, em séries, no celular, no Twitter, no Instagram, no Face, no WhatsApp. Quem ganharia? Como é que seremos cheios do Espírito? Cumpriremos a missão tão prazerosa que Cristo nos deu, se queremos fazer isso pela nossa vontade e não pela dependência do Espírito. Percebem, meus amados? Essa é uma área que nós negligenciamos e nós precisamos, de fato, pedir ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor, a investir mais tempo em oração, num relacionamento genuíno com o Senhor. Ajuda-me a ter o meu coração voltado para Ti. Deus, ajuda-me a ser alguém que tenha controle sobre os meus desejos de querer maratonar 10, 11, 12 horas na Netflix. Graças a Deus, nós não fazemos isso. Amém, irmãos? Isso é sério. Onde é que você está no culto de oração? Sabe o que é triste, meus amados? E aqui não é desabafo, não. É realidade, é constatação. Não é PIB Cubatão. Essa é uma realidade no Brasil. Os cultos de oração estão vazios. Eu brinquei um determinado tempo, não sei se os ministros que aqui estão sabem e lembram-se disso, eu brinquei, assim que eu cheguei eu falei, meu Deus, eu vou trazer o culto de oração para domingo, porque na minha cabeça não há diferença de culto, é o mesmo, para Deus é o mesmo. Não há como viver na dependência do Espírito para o cumprimento da missão, ser cheio dele, se não houver uma vida disciplinada em oração. Tem que acontecer, queridos. Aí talvez você esteja aí e fale assim, mas quando eu não consigo orar? Pastor, o que eu faço quando eu não consigo orar? Quando não conseguimos orar, nós precisamos orar a si mesmo.
Mas eu não consigo, tem que orar a si mesmo. Sobre essa questão dessa resposta que poderíamos dar para você, talvez perguntando, e quando eu não consigo? Charles Spurgeon, escrevendo sobre isso, ele diz assim, eu quero ler aqui o relato dele, eu não coloquei na transparência, mas eu vou ler. Charles Spurgeon, falando sobre isso, sobre essa questão de desenvolver vida de oração, ele diz assim, creio que quando não conseguimos orar, isso quer dizer que chegou a hora de fazê-lo mais do que nunca. E se você retruncar, mas como? Eu lhe direi, ore por orar. Ore pedindo para conseguir orar. Pedindo o espírito de súplica. Não se contente em dizer, eu oraria se pudesse. Pelo contrário, se não consegue orar, ore até conseguir. Caso sinta o coração frio durante a oração, não pare até percebê-lo ser aquecido pelo poder do Espírito. E antes, incendeie a própria alma em oração com a ajuda do Espírito, que nos auxilia na nossa fraqueza. Se o ferro estiver quente, não deve molhá-lo. Se estiver frio, deve malhá-lo, malhá-lo ainda mais até esquentá-lo. Nunca cesse de orar por motivo nenhum. Então, eu estou fraco, ore. Mas eu não consigo orar, chore. Paulo fala que o Espírito de Deus intercede, mas sim, nós precisamos ter esse coração obediente, inclinado ao senhorio do nosso Salvador, dizendo, Deus, ajuda-me, há quanto tempo eu não oro? Você está respondendo isso no teu coração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? O texto bíblico fala que uns 10 dias antes da descida do Espírito, eles oravam, unânimes. E aí o mais interessante, que a palavrinha que Lucas usa para unânimes é essa aí, que eu não vou me atrever a ler, porque quem estuda grego é uma bênção, vocês entenderam? Mas essa palavrinha, são duas palavras, e ela tem uma ideia bem interessante quando elas estão juntas. A ideia, o que significa... deixa eu voltar ali que eu me trabalho. A ideia, o que significa a palavra unânimes é com a mente, de comum acordo. Essa palavra, ela tem um termo musical que significa tocar as mesmas notas. Quando eles perseveravam em oração, quando eles estavam unânimes, eles estavam com uma só mente, com um só propósito, de comum acordo, orando com o mesmo objetivo. Em outras palavras, quando a igreja primitiva orava, não havia notas erradas entre eles. Eles buscavam o mesmo objetivo. Essa é uma atitude mencionada várias vezes na vida da igreja, acontecendo em Atos. Ali estão os textos. Se você ler esses textos aqui, você vai perceber que esta atitude de orar de forma unânime, tocando as mesmas notas, acontecia o tempo inteiro com a igreja. Eles estavam com o mesmo propósito, mesmo depois da descida do Espírito, eles oravam unanimemente com um só propósito, com um só coração, tendo tudo em comum. Era uma sinfonia bela aos ouvidos do Pai. Eles tocavam as mesmas notas. Ou seja, o termo unânime denota interesse comum ao invés de sentimento pessoal. Não havia partidarismo aqui nesse momento. Mais à frente nós vamos ver que algumas coisas aconteceram. Mas aqui nesse momento não havia entre eles nenhum tipo de partidarismo, de individualismo, mas eles tinham um interesse comum. Eles estavam buscando a Deus juntos. E a pergunta é, qual é a importância de tudo isso? A resposta é muito simples. Qual é a importância de tudo isso, pastor, para a minha vida? Atos para você nos dar o padrão de como a igreja deve caminhar em todos os tempos. Devemos esperar em Deus, enquanto esperamos, devemos nos reunir em adoração e oração e em unidade de forma harmoniosa e continuamente. Enquanto esperamos em Deus, nós devemos sim orar, adorar ao Pai. Quando? Em todos os tempos, em todos os momentos. Nós devemos ter este comportamento.
unânimes, juntos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pessoas precisam de pessoas. Deus não nos criou para sermos ilhas. Deus nos criou para sermos seres relacionais, e especialmente no contexto de igreja local. Nós precisamos estar juntos. Deus não nos prepara no isolamento. Parece contraditório porque estamos no isolamento, mas Deus não nos prepara no isolamento. Deus nos forja nos relacionamentos, quando estamos perto. É por isso que eles tocavam uma nota só. É por isso que eles trabalhavam e oravam juntos com o mesmo objetivo, com uma só mente, com tudo em comum. Nós precisamos desenvolver e perseverar na vida de oração, unânimes, com um só propósito, com um só objetivo, fazendo a vontade do Pai. Segundo, o que eles faziam enquanto estavam aguardando a descida do Espírito Santo, eles estudavam a palavra de Deus. Eu acho isso tão extraordinário. Quando a gente olha o texto, queridos, a gente vê Pedro, do verso 15 ao verso 17, se levantando no meio dos irmãos que ali estavam orando. Eu pulei o versículo 13 de forma proposital, porque no final eu vou voltar para ele. Mas o versículo 14 diz que todos eles estavam reunidos em oração, e do verso 15 em diante diz que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras. O que é interessante aqui, queridos, é que Pedro agora ele se levanta, e Pedro fala da necessidade de que agora substituam a Judas, que tinha tomado parte naquele ministério e que fora escolhido pelo próprio Cristo, mas o próprio Cristo disse que já sabia, mesmo desenvolvendo o ministério ao lado, mesmo sendo alguém de extrema confiança, porque tinha bolsa. Dá para fazer tanta aplicação. Nem sempre andar ou dizer que anda ao lado de Jesus é apontamento de vida comprometida. Judas andou, Judas viu, mas ele tinha outros interesses. Graças a Deus, no nosso tempo não tem crente com outros interesses, né? Ninguém vai na igreja buscar Deus porque quer uma casa nova. Amém, irmãos? Ninguém vai na igreja porque eu vou cultuar, porque eu estou orando a Deus pela namorada e um namorado. Amém, irmãs e irmãos? Nós temos com um só propósito. E Pedro aqui se volta para os irmãos e ele começa a citar as Escrituras. E ao que tudo indica, Pedro havia passado tempo estudando a palavra de Deus. Aqui ele cita o Salmo 69 e o Salmo 109 para justificar a traição de Judas e a necessidade de substituí-lo. Isso deve significar que Pedro estava estudando as Escrituras naqueles dias, e provavelmente que os outros discípulos também estivessem estudando as Escrituras. Então, enquanto eu aguardo a ação, a manifestação do poder do Espírito, eles estudavam a palavra e oravam juntos. Mas eles estudavam com que objetivo? Para tentar entender como é que esse camarada andou ao lado de Jesus, viu o que nós vimos, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, como diz João, como é que ele foi capaz de abandonar o episcopado traindo o mestre. E eles estão tentando entender isso. E onde é que eles vão encontrar a resposta? Na palavra. Eles começaram a olhar os salmos, eles começaram a olhar os profetas. Jesus havia falado com eles no caminho de Emaús, indicando que eles deveriam relembrar o que os profetas haviam dito a respeito daquele momento. Então eles começam a estudar a palavra. Enquanto eles aguardam, eles estudam a palavra. Isso nos ensina muito. Assim, durante os dias depois da ascensão, antes de Pentecostes, os discípulos estavam debruçados sobre as escrituras, buscando compreender de forma mais aprofundada aquilo que Jesus havia explicado. E o texto vai dizer: convinha que se cumprisse as Escrituras. O que Pedro está falando era necessário, era inevitável, porque as Escrituras já haviam dito que era assim que tinha que acontecer. Era dessa forma. Sabe, meus amados, o ponto é que os apóstolos eram homens que se dedicaram ao estudo da palavra de Deus.
Eles buscaram as sagradas escrituras para entender a traição e a morte de Judas e a necessidade de substituí-los. Eles nos ensinam que nós devemos buscar a palavra de Deus em todas as dificuldades que enfrentamos. Nós precisamos consultar a palavra de Deus. O que Deus fala a respeito dessa questão na minha vida? Quando eu estou dividido entre circunstâncias humanamente falando, e eu estou lá humanamente tentando encontrar uma resposta, o que é que Deus diz a respeito disso na sua palavra? Vá consultar, ouça o que Deus fala, veja o que Deus aponta na palavra, veja os princípios contidos na mesma, e pratique, coloque em prática. Mas nós tomamos decisões, não muitas das vezes baseadas nas escrituras, mas naquilo que nós achamos, nos nossos achismos. Eu acho que isso vai ser melhor. Será? Exemplo, eu já tive diversas conversas, não apenas no nosso contexto, mas em outros contextos também, onde muitos irmãos vêm me procurar, falando assim: ai pastor, sabe de uma coisa? Eu estou num trabalho, esse trabalho é bom, sabe? Tem sido uma grande bênção para a minha vida, mas pastor, eu tenho uma oportunidade, ai Deus está abrindo umas portas para mim. Eu falei: mesmo, mas que portas são essas? Não, Deus está abrindo a porta para mim. O único problema, pastor, é que eu não vou poder mais estar na igreja. Eu falei: Deus está abrindo? Não, pastor, mas lá eu vou ganhar muito mais. Consulte na palavra. Você vai sair da comunhão? Vai deixar de estar congregando? De exercer os seus dons? Porque você vai ganhar um pouco mais. Aliás, você vai lançar sorte. Nós vamos chegar lá. Porque o lançar sorte aqui, queridos, não é jogar na loteria, viu? Ainda tem telecena? Ainda tem? Tem telecena? Rapaz, eu era doido para ganhar na telecena, sabia? Só Jesus na minha vida. Nunca ganhei naquele troço. Lá no meu passado, no bem passado mesmo, eu jogava em bingo, irmãos, ó. Abrindo o coração, confessando pecados. Mas será que é isso que Deus quer? Muitas das vezes erramos por não consultar a palavra de Deus. Não é isso que Jesus Cristo fala? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os discípulos, Pedro e os outros discípulos, estavam estudando de forma exaustiva a palavra para tentar compreender a decisão de Judas e tentar entender de que maneira eles deveriam substituir aqueles que andaram e fizeram parte do ministério em que o Senhor então os chamara para fazer e havia abandonado o mestre por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Caminhando para o final, a gente percebe que eles não apenas oravam perseverante, unanimemente, eles não apenas estudavam a palavra, mas eles dependiam do Senhor para apontar qual dos dois seriam o escolhido. Quando a gente olha do verso 21 ao verso 22, a gente aprende que eles estavam orando pela liderança. Eles estavam orando, buscando a Deus, orientação, discernimento, na palavra para entender o contexto. E eles estão buscando ao Senhor de que maneira eles deveriam substituir a liderança. Do verso 21 a 22 diz: portanto é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. A última atitude que os discípulos tomaram foi reconhecer a necessidade da liderança, e neste caso envolvia a eleição de um homem para preencher o lugar de Judas. O 12º discípulo deveria agora ser substituído. E ele fala quais são as qualificações desses que deveria substituir Judas. E as qualificações estão aí. Que ele estivesse com o Senhor durante todo o tempo que o Senhor estiver aqui na terra, desde o batismo de João. Então, meus irmãos, e você que está em casa, apóstolo bom é apóstolo morto. Alguns irmãos aqui disseram amém e eu vou junto. Amém, amém, irmãos. Não existe. Os apóstolos aqui estão orando, falando: Deus, quem escolher? Matias. Quem escolher? Barrabás. Barsabás, desculpa, não Barrabás, Barsabás. Porque Barrabás já foi. Barsabás. Quem deles nós devemos escolher, Senhor? Quem deles deve exercer o episcopado conosco? E olha que interessante, queridos, Pedro aponta aí duas qualificações
para quem deveria escolher, ou quem deveria ser escolhido. A primeira delas, ou seja, em primeiro lugar, deve ser uma testemunha, ou seja, alguém que viveu conosco, desde o batismo de João. O candidato ao apostolado deveria ser seguidor de Jesus desde os primeiros dias do seu ministério e deveria ser testemunha do Salvador ressuscitado. O que realmente distingue um cristão não é algo que ele saiba a respeito de Jesus, mas que ele conhece, que ele vive, que ele percebe, que ele é testemunha. O engano básico no cristianismo é considerar Jesus alguém que viveu e morreu e cuja vida nós estamos estudando. Não, Jesus não é alguém que viveu e cuja vida estamos estudando. Jesus não é uma figura livresca que nós estudamos nos livros, contido no livro. É a sua presença real, viva entre nós, e nós damos testemunhos que conhecemos o Senhor, aquele que ressuscitou e salvou a minha vida, transformando a minha história, me separando de uma vida pecaminosa e me trazendo para o reino da luz do Filho do seu amor. Ele me escolheu, Ele me salvou, Ele transformou a minha história, como fez com os discípulos, como fez com os 120, como fez com esses dois aqui, e como escolheu para então exercer também o discipulado, ou exercer o apostolado junto com os outros 12 discípulos ali. É o Senhor que escolhe. O verdadeiro cristão é aquele que vive dia após dia andando com Jesus, testemunhando do seu poder e da sua vida. Você foi separado pelo Pai. Você foi salvo por Ele, foi transformado por Ele. Então, viva dia a dia andando com Ele, testemunhando dEle, proclamando as verdades dEle, daquele que te comissionou e daquele que te salvou. Em segundo lugar, aquele que deveria ser escolhido por Cristo e não pelos apóstolos. O versículo 24 diz que em seguida eles oraram, e eles oraram ao Senhor Jesus, viu? Aquele que havia escolhido os 12. Eles oraram ao Senhor Jesus, a Quírios, Senhor absoluto, e olha a oração deles, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E os discípulos oraram a Deus para tomar a decisão. Depois de clamar, eles colocaram o nome de cada um numa pedrinha, colocaram no recipiente e eles tiraram sortes. Essa era uma prática que acontecia dentro do veterotestamentário, como aconteceu pela última vez aqui, por um único objetivo: eles não tinham ainda o Espírito. Então, quando eles colocam as duas pedrinhas, eles sacodem então aquele recipiente, a primeira pedrinha que saltar daquele vaso, eles oraram dizendo: Deus, Tu que és soberano, o Senhor da história, que conhece o coração de Barsabás e de Matias, por favor, nós precisamos da Tua orientação, mostra-nos qual destes dois o Senhor escolhe. E a pedrinha então de Matias pulou, e ele então fora o escolhido. Os discípulos, queridos, eles não apenas oraram, eles não apenas estavam juntos unanimemente, não apenas estavam estudando a palavra do Senhor, mas eles estavam na completa dependência da ação do Pai para indicar quais as próximas decisões a serem tomadas. E o Senhor escolheu. Às vezes, nós tomamos decisões precipitadas e damos passos que não deveríamos dar, porque não estamos completamente dependentes desse Deus. É o Senhor que escolhe, Ele nos conduz, Ele nos mostra, e nós precisamos estar conscientes desta verdade. A substituição de Judas demonstra que nada será capaz de impedir completamente o cumprimento e os propósitos de Deus para a pregação do Evangelho. O Senhor precisava completar o time. O palco já estava definido. O Senhor já havia feito a promessa. O Pentecostes, ou o dia de Pentecostes, que era uma festa, e nós veremos isso a próxima semana, iria acontecer. Os apóstolos já tinham recebido a comissão de Cristo, viram a sua ascensão, e a equipe apostólica agora está completa novamente. A liderança foi escolhida. Estava faltando apenas uma coisa. O Espírito precisava preencher a vaga daquele que tinha subido. Lembra de João capítulo 16? É necessário que eu vá, para que ele venha. A equipe apostolada está completa,
Eles estão orando, estudando, e está faltando cumprimento. A descida do Espírito, para que eles fossem completamente cheios e pudessem cumprir a missão que fora designada pelo Pai para a vida deles. Assim, o primeiro capítulo de Atos para você termina com 120 pessoas orando, estudando a palavra e esperando a promessa do Espírito. Imagina essa cena. Já imaginou? 10 dias. 10 dias para a descida do Espírito. Enquanto não vem, 120 irmãos, uma igreja considerável, estava debruçada sobre o estudo da palavra, orando com o mesmo propósito, com um só coração. Havia uma sinfonia, notas eram adequadas, esperando que o Pai cumprisse a promessa. Você acha que não aconteceria o que Lucas narra no capítulo 2? A maneira como houve o derramamento do Espírito, quase 3.000 almas se convertem. Isso é ação. Você imagina todos nós dando-nos o valor necessário para a palavra de Deus, estudando-a perseverantemente e orando ao Senhor, todos juntos, seríamos a mesma igreja que somos hoje, sim ou não? Não, a resposta é não. Se decididamente todos nós falássemos, nós precisamos disso, nós vamos sim precisar disso, porque o Senhor já nos deu missão, nós já temos o Espírito. O único nosso problema é que nós estamos colocando coisas na agenda de Deus que não é de Deus. A agenda dele tem que ter prioridade: oração, leitura da palavra, estudo da palavra, debruçamento da palavra. Eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu dependo dele. Senhor, quais são as decisões para a minha vida? O Senhor escolhe, não sou eu. Queridos, Cubatão não seria mais o mesmo. Assim como os moravianos e como os outros avivamentos que aconteceram na história, a partir de Cubatão, Deus começaria a transformar não apenas o nosso município, mas também o estado de São Paulo e todo o Brasil. Deus começaria por aqui. Amém, irmãos? Essa é a minha oração. Atos para você. Vamos viver aquilo que o Senhor está nos mostrando neste livro. É isso que o Senhor quer. Ele requer de nós. Vivamos isso plenamente. Eu falei para vocês que concluiria com o versículo 13. Porque o versículo 13 para mim tem um significado extraordinário quando eu leio. Talvez você esteja aí lendo e fale assim, mas que significado tem isso? Está só mencionando o nome dos apóstolos, o pastor está ficando doido. Leia o versículo 13 comigo, porque o versículo 13 diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E diz que então a Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos também estavam ali naquele lugar. Sabe o que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? Aqui é a primeira reunião de oração da história da igreja. A igreja começa orando. A igreja começa orando. Nós precisamos entender isso. Está aqui 13 irmãos. 13 não, muito mais. Porque conta os irmãos e conta Maria. Está aqui alguns irmãos orando ao Senhor. E talvez você diga, mas o que é tão significante? O que é que isso nos ensina? Que é a pergunta que eu faço para vocês. O que é que isso nos ensina? Que todos os nomes servem para nos lembrar de que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas simples, improváveis, mas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas simples, improváveis aos olhos humanos dentro daquela cultura, pescadores, homens simples, do dia a dia, da labuta do dia a dia, mas homens e mulheres completamente rendidos ao Senhor. O mesmo Deus que mudou e transformou o mundo através de alguns discípulos é o mesmo Deus que continua mudando e transformando o mundo através da igreja, de pessoas simples, improváveis, mas rendidas e cheias do Espírito Santo.
Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, talvez você esteja aí, pastor, será que o pastor está muito pentecostal hoje? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma dependência completa do Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra está falando, irmãos. E aliás, o sentido de pentecostal a gente vai ver na semana que vem, porque não tem nada a ver daquilo que nós vemos hoje. Pentecoste não é isso. Porque se fosse eu começaria a pular aqui. Não é, meus irmãos. Homens improváveis, simples. Talvez você diga, eu não sei falar, pastor. Eu tenho vergonha. Pastor, eu sou muito simples. Deus quer usar a sua vida, a sua simplicidade, com o seu coração sincero, mas completamente inclinado, dependente desse Deus para falar. Existe alguém que pode transformar a tua história. Eu sou testemunha porque Ele transformou a minha. E eu sei que Ele tem poder para mudar a sua também. Você precisa ser testemunha. Testemunha. Finalizo fazendo algumas perguntas reflexivas. Para mim e para você, aliás, 3 perguntas reflexivas. Como você tem reagido e agido frente às instruções do Senhor para a sua vida? Hoje você tem sido testemunha do Senhor Jesus? Onde e como você tem feito isso? Em quem você tem colocado a sua dependência? No Espírito Santo que habita em você? Ou na força do seu braço, no seu próprio entendimento, escolhendo os seus próprios caminhos? São perguntas reflexivas que você aí onde você está precisa responder. Nós precisamos responder. E se porventura, dentro dessas 3 perguntas, a resposta em uma delas, ou nas 3, ou em 2, ou em uma for não, você precisa dizer, Deus, ajuda-me. Para que de fato eu reaja às tuas instruções na minha vida, de forma que agrade e glorifique o teu nome. Senhor, eu entendo que onde o Senhor tem me levado para ser uma testemunha fiel, um proclamador do teu reino. Eu preciso falar dessa verdade. Senhor, me ajuda a estar completamente dependente do teu Espírito. Eu não dependo mais de sorte para saber se eu vou ficar pobre ou rico. Senhor, isso não importa. Eu dependo do teu Espírito. Eu tenho que ser cheio dele, porque com, sem dinheiro, com ou sem casa, com ou sem tudo, eu dependo dele. Eu dependo do Senhor. Você está entendendo isso? Não, a nossa vida não é mais de sorte. Nós já temos o Espírito e precisamos ser conduzidos por Ele. Precisamos ser conduzidos por Ele. Vamos orar? Se coloque de pé. O Senhor escolhe. Permita que Ele escolha para você. Não seja precipitado para tomar decisões. Seja obediente. Estude a palavra. Persevere em oração. Atos para você. Atos para nós. Atos para mim. Atos para cada um de nós. Queridos, vou concluir todos os sermões dessa forma. O livro de Atos não terminou. Se você ler, você vai ver lá no capítulo 28 que acaba de forma abrupta, sem nenhuma conclusão, indicando claramente que a igreja PIB Cubatão, a igreja que se reúne lá naquele lugar, pessoas simples, humildes, improváveis, mas cheias do Espírito, serão usadas pelo Senhor para transformar a sua cidade. Atos continua, irmãos, Atos continua, jovens, Atos continua. Na dependência do Espírito, não da força do nosso braço. Cadê o louvor? Vamos, me ajuda aqui, chega para cá, vamos encerrar, eu quero orar e nós vamos encerrar adorando a Deus. Está aqui já o louvor? Está aqui? Isso, chega aqui. Eu não tô percebendo o meu remédio, né? Queridos, os nossos desafios têm sido assim, para mim e para você. De tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, com você, conosco, de que forma eu vou reagir a isso? Existem 2 maneiras de reagir a tudo isso que Deus tem falado conosco na sua palavra. A primeira delas é, sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, sempre foi assim. A igreja sempre foi assim. Será que vale a pena? Ou a segunda maneira é, Senhor, eu não quero ser mais essa mesma igreja. E eu não estou falando na coletividade agora, eu estou falando individualmente, queridos. É você aí no seu coração dizer, Deus, incomoda-me, Deus. Deus, eu não quero viver mais a mesma coisa, eu não quero viver dentro da mesmice das coisas.
Deus, eu não quero ser, Senhor, aquela pessoa que acorda dia após dia sem entender que eu tenho um compromisso com a missão que o Senhor me deu o privilégio de dar continuidade, que é proclamar o Evangelho, que é fazer discípulo. Deus, me ajuda. Mas saiba que isso não vai acontecer se não houver vida de oração, já falei. Dependência do Espírito. Então, nós vamos estar adorando a Deus aqui. Eu não quero usar de nenhum argumento para ser sensacionalista, nada disso. Eu quero que você aí individualmente, da forma como Deus falou, aí no recôndito do teu coração, na individualidade do teu coração, você diga para Deus: Deus, o Senhor falou comigo hoje dessa forma. E eu, Deus, preciso mudar. Aí, no seu coração. Tá bom? Nossos irmãos vão estar adorando. E você vai orar. Ok? Você não vai depender da oração do pastor. Não é mais. Você tem o Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha ainda conseguido entender que você precisa ser cheio dele. Você tem ele. Ele está aí, talvez aquecendo agora nesse exato momento o seu coração em casa também. Diga: Deus, aquece meu coração. Me ajuda a entender essas verdades. Me ajuda, Senhor, por favor. Vamos fazer isso. Quando nossos irmãos terminarem de adorar a Deus, eu retorno. E aí eu oro encerrando o culto. Mas eu queria que enquanto ele estivesse adorando, nesse primeiro momento, você orasse de forma sincera a Deus. Talvez você esteja aí falando: eu não quero fazer isso. Então não faça. Você está entendendo? Você é livre. Se você não quer, não faça. Mas se você quer viver na dependência desse Deus, diga: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser essa igreja relevante nesse ano 2021. Eu quero ser essa igreja relevante. Vamos fazer isso em nome de Jesus.